gatinhos e gatinhas, esta é a nossa aula de biologia do 8º ano. Vamos trabalhar o módulo 6, sistema respiratório, e eu sou a professora Margot. Bom, quando a gente fala de sistema respiratório, logo nos vem à mente aqueles dois processozinhos básicos de inspirar e de expirar. Então, colocar ar dentro dos pulmões e eliminar esse ar para fora para o ambiente. Mas será que o processo de respirar se resume apenas a isso? Talvez seja interessante a gente começar a já se questionar e fazer algumas observações em relação a estes dois movimentos. E uma coisa importante, né? Quando a gente fala de inspiração e expiração, não necessariamente a gente está falando de respiração. Eles são importantes, mas aqui a gente chama esses dois movimentos de ventilação pulmonar. O sistema respiratório, ele tem um objetivo, uma função muito específica, que é a de trocas gasosas, né? Ou seja, colocar oxigênio, está distribuindo oxigênio no nosso sistema, né? Nosso sistema circulatório, e está retirando gás carbônico e está eliminando esse dióxido de carbono para o ambiente. Bom, mas para isso há algumas vias necessárias para que possa acontecer. Inicialmente, a primeira passagem, a primeira entrada desse ar, que vai ser justamente pelas vias nasais. Aí alguém vai dizer, tia, mas eu respiro pela boca. Não é o ideal. Pode acontecer, principalmente quando você está com o nariz muito congestionado, entupido, né? Mas o ideal é que isso aconteça pelo nariz, pela cavidade nasal. Na cavidade nasal, a gente tem algumas funções muito específicas e importantes. Primeiro, na cavidade nasal, vocês já observaram que nós temos alguns pelinhos ali presentes, né? São cílios, e esses cílios eles têm uma função ali. Eles têm a função de filtrar o ar. Então, eles vão filtrar essa primeira passagem do ar justamente para retirar essas primeiras impurezas maiores que estejam presentes nas partículas, né? Depois, vai umidificar e vai regular a temperatura desse ar. Ou seja, para que esse ar não chegue nem muito quente, nem muito frio aos nossos pulmões. Posteriormente, esse ar vai estar chegando à nossa faringe. Lembrando que a faringe é um canal importante, tanto do sistema respiratório, mas nós já falamos dele também lá no sistema digestório. Então, é um canal em comum para sistema respiratório e sistema digestório. Se passar da faringe para o esôfago, vai para o sistema digestório. Passou da faringe para a laringe, sistema respiratório. Chegando na laringe, aí a gente vai ter aqui o encontro do ar com as pregas vocais. E olha que maravilha, vai começar a nos dar esta maravilha de som, que é a nossa voz. As entonações, as vibrações, vai nos fornecer a emissão de sons. Então, a gente tem aí um papel muito importante também desse ar quando ele está chegando lá na laringe e entra em contato com as pregas vocais, da vocalização. Lá na faringe, entre a faringe e a laringe, entre faringe e laringe, nós vamos ter uma região que nós chamamos de glote. E lá na glote tem uma pequena estrutura que nós chamamos de epiglote. Essa epiglote, ela tem uma função que é justamente impedir que o alimento não vá sair da faringe para poder chegar lá nos nossos pulmões. Ou, já imaginou? Às vezes você está comendo e aí um pedacinho de carne, ao invés de ir para o esôfago, vai lá para os pulmões? Não tem como, né? Nesse momento, quando isso acontece, aí você acaba tossindo para poder expelir. Esse momento vai acontecer, né, claro, para poder eliminar esse alimento. Esse processo de engasgo não vai acontecer na faringe, vai acontecer lá na laringe, né, justamente por conta dessa epiglote. Bom, saindo da laringe, a gente vai ter então a nossa traqueia. E na traqueia, a gente tem a formação dela por anéis cartilaginosos. E esses anéis cartilaginosos, eles têm justamente o objetivo de facilitar, claro, essa passagem do ar,
E nela a gente vai encontrar a presença de alguns cílios e também a presença de células que nós chamamos de células caliciformes, onde essas células elas vão estar produzindo um muco, o ar que vai estar dando continuidade, passando ali, durante a sua passagem, se ainda tiver a presença de impurezas, capturando essas impurezas, então esse muco vai funcionar como uma colinha, o cílio captura a impureza, fica grudadinho no muco e fica preso lá nessa traqueia ou nos brônquios depois, quando ela se ramificar, e depois eles vão se movimentando para cima para poder retirar, lembra lá do catarro? Então vai levando para cima para poder depois ser expelido e eliminado, tá? Mas eles têm essa funcionalidade também de retirar as impurezas. Então a gente consegue, aqui ampliando um pouquinho essa imagem, se a gente pegar uma regiãozinha aqui da traqueia, observar que aqui na parede a gente vai ter a presença desses cílios e aqui do ladinho também a gente vai ter a presença dessas células caliciformes que vão estar produzindo justamente esse muco. Essa traqueia então, ela vai se bifurcar, formando os brônquios, e dos brônquios eles vão estar se ramificando em bronquíolos, e as terminações desses bronquíolos a gente vai ter a presença dos alvéolos. E aí sim, nos alvéolos, a estrutura talvez mais esperada, porque é justamente os alvéolos que vão realizar essas trocas gasosas. Pequenininhas estruturas, devido justamente ao seu tamanho, serem pequenos cachinhos, bolinhas aglomeradas, lembram muito cachinhos de uva, né? E aqui ampliando, se a gente pegar e observar essa pequena região e ampliando um pouquinho, a gente vai ter mais ou menos essa imagem, né? Então a gente tem pequenos cachinhos de uva. Cada bolinha dessa é um alvéolo e esses alvéolos justamente então vão estar todos envolvidos por capilares sanguíneos e vão estar realizando essas trocas gasosas. Temos dois pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo. Olhando aqui no boneco, a gente consegue observar que o pulmão direito ele é um pouquinho maior que o pulmão esquerdo e isso também tem uma explicação. Professora, quer dizer então que o meu pulmão é anormal? Não, não é isso. Na verdade, o seu pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor só por uma questão de acoplar melhor os demais órgãos, que aqui no caso é o coração. Se a gente observar, o coração ele está posicionado um pouquinho mais à esquerda. Então, para que ele possa estar mais acomodado, né, o pulmão esquerdo é um pouquinho menor, mas a sua funcionalidade é igual à do pulmão direito, tá? Eles têm a mesma função na mesma porcentagem. Então, são um pouquinho menor. O pulmão direito ele tem 3 lobos e o pulmão esquerdo 2 lobos, tá? Então, aqui no pulmão direito, não sei se vai dar para visualizar bem, mas a gente tem o primeiro lobo, o segundo lobo e o terceiro lobo. Aqui no pulmão esquerdo, o primeiro lobo, o segundo lobo, tá? Então nós temos essa divisão também em 2 lobos desses pulmões. E eles são revestidos ou recobertos por uma pleura, que é formada por 2 membranas. E essa pleura ela tem uma função também, é claro, ali, ela não está ali à toa, que é de proteção, e entre essas 2 membranas a gente vai ter um líquido que vai auxiliar justamente nesse processo, quando o pulmão ele for expandir, então auxiliar nesse momento de deslocamento, né? Facilitar esse deslize do pulmão. Então há uma funcionalidade dele aí também. E logo abaixo desse pulmão a gente vai ter uma região que nós chamamos de diafragma. Esse diafragma ele é muito importante nesse processo respiratório, porque à medida que o diafragma ele abaixa, a gente tem o pulmão então conseguindo aumentar o seu volume e a gente consegue ter esse pulmão ficando cheio de ar. Quando ele sobe, a gente tem a diminuição do volume desse pulmão e nós conseguimos ter então a expulsão desse ar. Então, o diafragma ele tem uma funcionalidade aqui muito importante. Sem ele, a gente não conseguiria ter essa variação de pressão. Então, a pressão ela é importante para que a gente possa ter essa entrada e saída de ar. Outro ponto importante aqui. Então, a inspiração, para que ela possa acontecer, há necessidade de que haja uma redução da pressão dentro
do nosso pulmão. Então, no caso aqui, as nossas costelas, elas vão abrir um pouco mais, se expandir, para que esse pulmão, ele possa se expandir também, à medida que a pressão cai, que aí o nosso diafragma ele vai baixar. Se expandindo, a gente tem a entrada de ar. À medida que esse diafragma começa a subir, ele sobe, a gente tem a diminuição do tamanho, do volume, aumento da pressão e esse ar ele é expulso então. Quer ver? Se você por acaso fez o processo, inspirou, expirou, se você agora tapar o nariz e tentar inspirar, você não vai conseguir de jeito nenhum. Ó, por quê? A pressão aqui tá grande. Então você precisa fazer a diminuição dessa pressão para que esse ar ele possa entrar. Então a gente tem esse ponto muito importante também. Pegando um saquinho desse dos alvéolos, ampliando essa imagem, a gente consegue ter mais ou menos esse processo. Essa imagem aqui, um alvéolo, um capilar passando, e aí a gente consegue observar duas setinhas, onde nós vamos ter oxigênio sendo colocado dentro, como se ele estivesse sendo inserido dentro desse capilar sanguíneo, e aí parece aqui que está saindo dióxido de carbono do capilar sanguíneo e vindo para o alvéolo. Bom, esse processo aqui é justamente da troca gasosa, que nós vamos chamar de hematose. Então, esse processo de hematose, ela vai ocorrer por um processo que nós chamamos de difusão simples, ou seja, sai do meio mais concentrado, sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, numa tentativa de equilíbrio. Então, se eu tenho aqui muito oxigênio dentro desse alvéolo e pouco oxigênio aqui nessas hemácias que estão presentes dentro do capilar sanguíneo, então esse oxigênio que está em grande quantidade aqui dentro do alvéolo sai para poder começar a ocupar essas hemácias aqui, para tentar equilibrar a mesma quantidade, a concentração. Aqui essas hemácias elas estão passando, estão vindo lá dos tecidos, essas hemácias elas estão carregadas de dióxido de carbono. Então essas hemácias, como elas estão muito carregadas, cheias de dióxido de carbono, aqui no alvéolo tem pouquíssimo dióxido de carbono, elas começam então a passar esse dióxido de carbono para os alvéolos. Então distribui, entrega o dióxido de carbono para o alvéolo e sai carregadas de oxigênio, para poder levar esse oxigênio lá para as células de novo. Outro ponto importante aqui, já que nós estamos falando da hematose, esse processo aqui, que é da respiração pulmonar, é muito diferente da respiração celular. Respiração pulmonar é restrito a esse processo que acontece dentro do sistema pulmonar, dos pulmões. A respiração celular, ela acontece dentro da célula. Aqui eu tenho uma função, que é das trocas gasosas. Aqui a minha função é utilizar o oxigênio que foi obtido a partir dessas trocas gasosas, levar para as células e lá na célula obter energia. Então, há uma diferença aqui, mas isso a gente vai estudar bem mais à frente, depois, quando estudarmos metabolismo celular. Bom, como então que vai estar acontecendo esse transporte de gases? O sangue, à medida que ele vai estar passando, a gente vai ter a presença lá da hemoglobina. E a hemoglobina é quem vai estar fazendo, em sua maioria, o transporte do gás oxigênio. 98% do transporte do gás oxigênio é função da hemoglobina. Em relação a isso, a gente vai poder então, olhando aqui para esse esquema, dizer que a hemoglobina, que nós estamos caracterizando aqui como HB, à medida que ela recebe o oxigênio lá nos pulmões, ela passa a formar o que nós vamos chamar aqui de oxihemoglobina.
de oxihemoglobina. E vai levar esse oxigênio para poder distribuir nos tecidos. Como esse processo ele é instável, ou seja, eu consigo desfazer esse processo, quando chegar lá nos tecidos, entrega o oxigênio para os tecidos. Lembra que esses tecidos, que é formado por várias células, vai utilizar esse oxigênio depois para a produção de energia. Entregou o oxigênio, que vai ser utilizado depois para a produção de energia. Essa hemoglobina, ó, volta ao seu estado original. Aí, depois, voltou, ficou como hemoglobina simples. Essa hemoglobina vai capturar dióxido de carbono, que é resultante lá do metabolismo celular, que a gente vai estar explicando um pouquinho depois, que é capturado lá nos tecidos. Esse dióxido de carbono, quando unido à hemoglobina, vai estar formando a carbohemoglobina. Essa carbohemoglobina, então, que é justamente essa junção da hemoglobina com o dióxido de carbono, a hemoglobina vai estar levando esse dióxido de carbono depois lá para os alvéolos, para poder haver de novo aquela troca gasosas, dispensam uma parte lá desse dióxido de carbono nos alvéolos e se enche de oxigênio de novo para levar para os tecidos. Então a gente tem um ciclo aqui acontecendo, tá? E isso é importante. Agora, uma coisa interessante, enquanto aqui eu tenho a hemoglobina responsável, sendo responsável em sua maioria pelo transporte do oxigênio, então 98% da responsabilidade da hemoglobina é o transporte do oxigênio, aqui a hemoglobina ela tem corresponde apenas a 25% aproximadamente dessa responsabilidade em relação à captura e essa distribuição do dióxido de carbono. 70% da responsabilidade de dissolver esse dióxido de carbono é do plasma. À medida que eu tenho lá no plasma, que é a parte líquida lá do sangue, à medida que eu tenho um sangue mais ácido, porque o que vai acontecer? Dentro da célula vai estar acontecendo um processo químico que vai formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai acabar tornando o nosso sangue mais ácido, justamente por conta do aumento da quantidade de dióxido de carbono. Então, digamos que, por exemplo, você está fazendo atividade física. À medida que você está fazendo atividade física, você começa a produzir mais dióxido de carbono e a eliminar mais dióxido de carbono. Então, à medida que você vai produzindo mais dióxido de carbono, você começa a respirar mais também, já percebeu isso? Então, você vai trabalhando mais o seu corpo, produzindo mais dióxido de carbono, o seu corpo vai, lá no seu sistema circulatório, o sangue vai ficando mais ácido, e à medida que esse sistema circulatório, vai tendo a presença de um sangue mais ácido, o bulbo, presente lá no sistema nervoso, que nós já estudamos, esse bulbo ele começa a atuar e ele vai começar a mandar o teu corpo respirar. Respira mais. É por isso que a gente começa a respirar mais, para eliminar esse dióxido de carbono que está sendo produzido e inserir, inalar mais oxigênio também. E aí a gente acaba também ficando mais ofegante, porque a gente aumenta muito essa respiração, tá? Então aqui também é um ponto interessante a gente abordar. E ambas essas duas situações são situações estáveis que a gente acaba encontrando no nosso organismo. Esse sistema respiratório, então, a gente pode classificar em duas partes, né? Uma composição que nós chamaríamos de física e química. A parte física seria justamente o processo de inspirar e expirar. Mas, além disso, além do processo de colocar e retirar ar dos pulmões, a gente tem também todo um processo químico acontecendo aqui dentro, tá? Que é muito importante, então vai muito além do processo de colocar ar, de retirar ar pelos pulmões.
de eliminar ar para o ambiente. E claro, esse processo todo, ele é involuntário. Aí você vai dizer assim, ah, tia, mas eu tô aqui puxando ar, eliminando ar, puxando ar, eliminando ar. Eu tô controlando. Quando tu tá dormindo, tu tá controlando a tua respiração? Claro que não. Tu não faz isso toda hora. Então, você não consegue fazer isso a todo momento, ficar observando, controlando a tua respiração, tá? Então, ela é sim um processo involuntário, a tua respiração, tá bom? É isso. A gente vai estar encaminhando algumas questões daqui a pouco para que a gente possa estar resolvendo, tirando as dúvidas depois e fixando melhor esse conteúdo. Até a próxima!